Bom, pessoal, vamos começar então. Como sempre, vocês são os protagonistas do momento. Fiquem à vontade aí no bate-papo para estar comentando as suas dúvidas, tá? A Isa já mandou uma perguntinha aqui, que é o exercício 12 da lista de hoje, tá? Então, deixa eu abrir aqui a listinha lá do Projeto Medicina. Já pego o exercício aqui, pelo menos o gráfico ou enunciado, alguma coisa, não lembro qual é o exercício, para eu compartilhar com você no PowerPoint para a gente resolver, tá bom? Então, deixa eu só achar aqui o exercício, só um instantinho. Beleza, exercício 12 o da FATEC, né? Deixa eu bater um print aqui, eu já jogo aqui no PowerPoint, a gente já conversa, tá? Só um instantinho. Aqui. Vamos só recortar. Bom, ficou um pedaço na outra página, mas não tem problema. A gente já tem o enunciado pronto aqui. Vamos parear a nossa tela e avaliar as perguntas. Já vieram outras perguntas aqui, eu vou seguir a ordem, tá bom? E a gente vai respondendo. Vamos com calma que a gente chega lá, tá bom? Aqui. Pronto. Tá aqui um pedaço do exercício, né? Exercício 12, ele fala, um gerador é ligado a um resistor de resistência 11 ohms e verifica-se no circuito uma corrente elétrica de 1 ampere. Em outra experiência, o mesmo gerador, essa informação é importante, o mesmo gerador é ligado a um resistor de resistência de 5 ohms e a corrente elétrica é 2 amperes. Está cortado o enunciado, mas ele está perguntando para nós a força eletromotriz do gerador e a resistência interna desse gerador. Então vamos anotar aqui o que ele está perguntando. Ele está perguntando a FEM e o R'inho, resistência interna do gerador. Ok? Essas são as perguntas do enunciado. Pessoal, nunca se esqueça que gerador ele é um combo. Ele tem dois caras que vêm acoplados, não dá para a gente desvencilhar. Sempre quando você lê gerador, você tem que entender que ele vem com esses dois caras que são, por acaso, as perguntas do exercício. Ele é a combinação da força eletromotriz, lá do epsilon, da resistência interna, do R'inho. Quando esse cara for conectado a um circuito, a uma resistência externa, que por acaso é mencionado aí no enunciado, vai gerar uma DDP, um U, né, a tensão, e vai circular uma corrente. E a gente viu a equação do gerador, U é igual a força eletromotriz Φ menos resistência interna vezes a corrente I. Essa é a equação do gerador, ok? Então vamos avaliar, pessoal, o que o enunciado está me dando de informação. Ele está me dando duas situações. Qual é a primeira situação? Um gerador, ou seja, com a força eletromotriz epsilon, com a resistência interna R, ele foi conectado a uma resistência externa de 11 ohms. Ok? Ele verificou que no circuito circulou uma corrente I de 1 ampere. Ok? Na segunda situação, o que aconteceu? O mesmo gerador, ou seja, a mesma força eletromotriz, a mesma resistência interna, foi conectado a um resistor de 5 ohms e gerou uma corrente de 2 amperes. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Beleza, então. O que a gente vai fazer, pessoal, é substituir esses caras na nossa equação do gerador. Por quê? Porque se eu tenho uma resistência 11 e uma corrente de 1, eu posso jogar na minha primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, e eu consigo descobrir a tensão que está nesse circuito. De tal forma que eu conecte essa tensão no meu gerador para eu montar um sistema. Porque daí como eu vou ter duas equações aqui, ó, eu vou fazer dois URIs. Vou fazer dois URIs. Faço o URI de cima com o URI de baixo e relaciono esse cara na minha equação do gerador, montando duas equações.
eu vou ter duas equações do gerador montadas e duas incógnitas, que é a FEM e a resistência interna. Vou conseguir descobrir montando um sisteminha. Então, como que vai ficar? Ó? No primeiro caso, a resistência é 11, a corrente é 1, então eu estou tendo uma tensão, uma DDP de 11 volts. Então, pegando nesse primeiro caso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, deixa eu cortar mais aqui a imagem, que ela está muito grande, para não ocupar muito espaço da resolução. Vai, meu filho, isso. Deixa eu subir isso aqui. Volta. Poxa, tá difícil, hein? Pera aí. Isso. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque agora eu vou pegar essa tensão de 11 volts e vou substituir na equação do gerador. Então, olha como vai ficar. 11 é igual a FEM, que eu não sei, menos a resistência interna do gerador, que eu não sei, e a corrente, o enunciado me deu vale 1. Então, o que eu vou ter? Uma equação 11 é igual a FEM menos R'. R' vezes 1 é R'. Essa é a primeira equação que eu tenho que relaciona força eletromotriz com resistência interna. Ok? Faço a mesma coisa agora para a segunda situação. Qual é o meu novo U? Quando a resistência é 5, a tensão a corrente é 2. Então, R igual a 5, corrente 2, a tensão deu 10 volts. Vou pegar, aqui é o caso 2, né? Vou pegar essa tensão de 10 volts e vou substituir na minha equação do gerador. Então, como vai ficar? 10 é igual a FEM, que é a mesma, é o mesmo gerador, eu não sei quanto vale, menos resistência interna, que é a mesma, vezes a corrente, que nesse caso vale 2. Então, olha como ficou a minha equação. 10 é igual FEM menos 2R. Está aqui. Então, perceba que eu tenho duas equações para duas incógnitas. Força eletromotriz e resistência interna. Substituo uma na outra, subtraio uma da outra, enfim, como você achar melhor, para você conseguir descobrir a resistência interna e a força eletromotriz, tá bom? Eu vou subtrair uma da outra, tá bom? Você pode isolar uma incógnita, substituir no outro sistema, não tem nenhum problema, tá bom? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou subtrair a equação 1 da equação 2. Então, eu vou subtrair todo mundo que está antes do igual com todo mundo que está depois do igual. Então, olha antes do igual. Eu tenho 11 nessa equação e tenho 10 nessa equação. Então, 11 menos 10, 1. Ok? Isso é igual. Agora eu subtraio quem está depois do igual. FEM menos FEM, zerou. Sumiu. Agora eu tenho menos R menos 2R. Certo? É a de cima menos a de baixo. Aí olha a regrinha de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais. Aí ficou 2R positivo. 2R menos R, 1R só. Então tá aqui. Descobrimos o valor da resistência interna, 1 ohm. 1 ohm é o valor da resistência interna do nosso gerador. Tendo o valor da resistência interna, eu posso substituir em qualquer uma das equações que eu consigo calcular a força eletromotriz. Se eu coloco R igual a 1 aqui, né? Como é que vai ficar? Ó, 11 igual a FEM menos 1, ou seja, FEM igual a 12 volts. Tá aí. Se você substitui o R igual a 1 na equação de baixo, você também obtém força eletromotriz 12 volts. Perfeito? Então, pessoal, existe sempre uma relação muito íntima, muito próxima entre a equação do gerador e a primeira lei de Ohm. E a relação é o U, certo? O U que está aqui na equação do gerador é o mesmo U que a gente calcula na lei de Ohm. Pedro, levantou a mão, pode falar, querido. Qual é a sua dúvida? Quando que eu sei que eu posso usar o URI e quando não pode usar o URI? A questão é assim, pessoal. Ele deu para nós informação de resistência e de corrente. Resistência e corrente, para nós especialmente, e aí vem a sacada, né? Que resistência é essa que ele está mencionando no enunciado? Não é a resistência interna do gerador. É a resistência conectada externamente como forma do circuito. Toda vez que ele me der valor de resistência do circuito, e não resistência interna do gerador, essa talvez seja a pista para a gente ficar atento que eu posso realmente usar a formulinha do URI.
a corrente é a mesma, ok? A corrente que circula no circuito é a mesma, que tanto passa pelo gerador, como passa pela resistência que está conectada a esse gerador, ok? Mas toda vez que ele menciona uma resistência externa, fica atento que a formulinha do Uri pode ser útil, especialmente sabendo que ela é a ligação entre a resistência externa do meu circuito e o gerador propriamente dito, ok? Como ele me deu duas situações, substituo os valores dessas duas situações, montando o meu sisteminha, onde as incógnitas foram a força eletromotriz e a resistência interna, resolvendo descobrir aí os valores. Tudo bem? Beleza? Tranquilidade? Seguindo aqui na ordem que me mandaram, o exercício 19, acho que da própria lista aqui do Projeto Medicina, é isso? Isso, exercício 19 do Projeto Medicina. Vamos lá, então. Deixa eu caçar ele aqui. Beleza, vamos lá. A imagem está meio rebelde hoje. Vamos dar aquela cortada bacana aqui. Pronto. Tá aqui. Vamos lá, pessoal. Exercício 19 do Mackenzie. Ó, deixa eu pôr para cá. Vou aumentar um pouquinho. Vamos lá. No circuito a seguir, a corrente que passa pelo amperímetro ideal, vamos lembrar, pessoal. Amperímetro a gente viu lá no módulo 1, ele vai medir a corrente que passa por ele. O amperímetro ideal é aquele que tem resistência interna igual a zero, resistência interna nula. Então, esse cara ele não vai influenciar nas medidas do meu circuito, ok? Ele só vai realmente medir a corrente que está passando sobre ele não altera o resultado, ok? Esse é o significado de um amperímetro ideal. Ele fala que a corrente que passa por esse amperímetro vale 2 amperes. Invertendo a polaridade, olha só, invertendo a polaridade do gerador de força eletromotriz ε2. A corrente no amperímetro mantém o seu sentido e passa a ter intensidade de 1 ampere. O exercício quer saber qual é a força eletromotriz ε2. Vamos lá, pessoal, com muito cuidado. Novamente, nós temos duas situações, né? Então, vamos avaliar. O que a gente tem na primeira situação? Eu tenho um gerador de força eletromotriz 30 volts, de resistência interna R1, certo? Também tenho, vou colocar aqui, ó, gerador 1. Força eletromotriz 30 volts e resistência interna R1. O gerador 2, quais são as características dele? Ele tem uma força eletromotriz ε2, que eu não sei. Vou colocar um símbolozinho aqui. ε2. Uma resistência interna R2, que eu também não sei. E nessa situação, a corrente que está passando, que é a corrente que sai dos geradores, né? Porque o amperímetro está ligado em série, então não vai ter nenhum problema. A corrente vale 2 amperes. E percebe ainda que tem uma resistência R que está acoplada aqui. Mas é a mesma R do começo e do fim, não fará muita diferença. Mas eu vou colocar aqui, ó, uma resistência externa R. A corrente vale 2 amperes. Ok. O que aconteceu, pessoal, na segunda situação? Ele mencionou que houve uma inversão da polaridade do gerador ε2. O que isso quer dizer, pessoal? Olha como tá as plaquinhas. Inverter a polaridade, pessoal, é inverter o sentido das plaquinhas, como a pilha, a bateria vai estar conectada. E isso muda toda a análise. Porque olha só, no primeiro caso, as duas pilhas, os dois geradores, eles estão conectados apontando para o mesmo lado. Você consegue perceber isso? Ó? Porque a plaquinha menor está para a esquerda, a plaquinha maior está para a direita. Ou seja, a corrente que vai sair desse gerador sai aqui fazendo o sentido horário, que sempre vai da plaquinha maior, que é a plaquinha positiva, em direção à plaquinha menor. Ok? Isso é um gerador. No caso, o segundo gerador também. A corrente que está saindo dele sai da plaquinha positiva para a plaquinha negativa.
Então, esses dois caras, no primeiro caso, eles realmente são geradores que estão associados em série, porque as polaridades deles estão apontadas para a mesma direção, para o mesmo sentido. Os dois estão ajudando. É como se você tivesse duas pilhas que estão conectadas juntas, em série, na sua lanterna. Nós vimos lá no comecinho do módulo 2 a associação de geradores. Quando os geradores estão em série, você soma as forças eletromotrizes. Então tem o 30 do primeiro cara, mais o ε2 do segundo, eles estão se juntando. A questão é que quando você inverte a polaridade do segundo gerador no segundo caso, esse cara ele vai estar atrapalhando. Quando você inverte a polaridade, para fins de resolução de exercícios, esse ε2 ele vai virar um receptor. Então a força eletromotriz dele não vai mais ajudar juntando com o 30. Ela vai atrapalhar, porque uma está indo no horário, a outra está indo no anti-horário. Então você vai subtrair as forças eletromotrizes. Nessa segunda situação, você vai ter o 30, que é o do primeiro cara, menos o ε2, que é o do segundo. Tá? É isso que vai acontecer. Esse cara se transforma em negativo, por causa dessa inversão de polaridade. Tá bom? As resistências internas permanecem, porque não importa se você vira a polaridade, né? Se você inverte a polaridade, você está mudando o sinal da força eletromotriz. Resistência interna não vai mudar nada. A resistência externa de fora permanece, R, isso também não mudou. O que ele falou que mudou foi o valor da corrente, agora está valendo 1 ampere. E aí ele pergunta o valor da segunda força eletromotriz. Beleza, então. O que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, ó. Como a gente já sabe, a ligação, o elo entre o gerador e o circuito é a tensão U. É a força é a diferença de potencial, é a tensão. Então, o que eu vou fazer? Lembrando sempre da equação do gerador, U é igual a Φ menos R vezes I, e também tenho U é igual a R vezes I como o circuito completo. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou calcular o U para cada caso, ok? E depois eu vou substituir aqui na minha FEM. Lembrando, pessoal, que essa FEM vai depender da nossa associação. No primeiro caso, os dois geradores estão juntos, estão em série, então eu vou somar as FEMs, as forças eletromotrizes de cada um. No segundo caso, eu vou subtrair, porque eu vou inverter a polaridade, e mais uma vez a gente vai montar um sisteminha para descobrir o valor do ε2. Vai ser assim que vai funcionar, tá bom? Então dá uma ligada aqui, ó. Primeiro caso. Vamos separar aqui então. Vamos voltar. Primeiro caso. Usando a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U eu não sei, tá bom? O valor de R eu também não sei, mas eu sei a corrente. No primeiro caso, a corrente vale 2 amperes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse U que está aqui, que é o do primeiro caso, e vou substituir na equação do gerador. Eu vou pegar esse U e vou jogar no gerador, ainda para o primeiro caso. Então, vamos lá. Pegando a equação do gerador. U. No lugar do U, vou colocar 2R. Está aqui. Isso é igual. No primeiro caso, pessoal, quem é a força eletromotriz? É a soma das duas, porque os dois geradores estão se ajudando, estão conectados em série. Então, a minha força eletromotriz total, no primeiro caso, quem é? É 30, não precisa de parênteses aqui, é 30 mais o nosso amigo ε2, que está aqui. Ok? Menos. Quem é a resistência, pessoal? A resistência é a soma das duas, né? Porque esses caras estão conectados em série. R1 mais R2. Olha aqui, ó. R1 mais R2 é a resistência interna, entenda que esses dois geradores estão se juntando para gerar um novo gerador, ok? Esse novo gerador tem resistência interna R1 mais R2. E que corrente que eu vou colocar aqui? É a corrente que circula no circuito que vale 2 amperes. Nosso professor tem um monte de letra. Não se preocupe, pessoal, porque R1, Rão, né? R maiúsculo, R1 e R2 minúsculo, eles vão se manter iguais na primeira e na segunda situação, ok?
Então a gente vai conseguir cancelar esses caras e calcular o valor de ε2. É isso que a gente vai fazer. Então olha agora para o segundo caso. Eu vou utilizar mais uma vez a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então vamos lá. U é igual. Resistência R externa não mudou. Agora, a corrente que circula no circuito mudou. O enunciado falou para mim que é de 1 ampere. Ok? Então, mais uma vez, eu vou pegar esse cara e vou substituir na equação do gerador. Perfeito? Então, vamos lá. A equação do gerador é a mesma. No lugar do U, eu vou colocar 1 vezes R, que é o próprio R, né? Isso é igual. Vamos lá. Força eletromotriz. Pessoal, a nova força eletromotriz quem é? Como eu inverti a polaridade do segundo gerador, ele vai ficar com a polaridade negativa. Então, é 30 menos ε2. Ok? Um ajuda e o outro atrapalha. Perfeito? Menos. Resistência interna, pessoal, esse cara não mudou. Continua sendo R1 mais R2. Vezes a corrente que vale 1. Corrente vale 1, que é a nova corrente da segunda situação. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Fiz um URI para cada caso, substituí o U na minha equação do gerador, tomando cuidado o que aconteceu na associação. Quando os caras estão se ajudando, a força eletromotriz soma. Inverti um dos caras, um soma e o outro subtrai. As resistências internas não mudam, ok? Porque elas continuam sendo associadas em série, tá bom? Pessoal, o que dá para a gente fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar, porque novamente eu caí num sistema. Um sistema que tem esta equação. Vamos selecionar aqui. Ó. Essa equação e essa equação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa segunda equação e eu vou multiplicar por 2. Aí é o truque da gente enxergar quem vai resolver a nossa vida. Tá bom? Eu vou multiplicar todo mundo dessa equação por 2. Então vamos lá. Antes do igual, R vezes 2, 2R. Igual. Depois do igual, 30 vezes 2, 60. Menos ε2 vezes 2, 2 vezes ε2. Menos R1 mais R2 vezes 1 vai virar R1 mais R2 vezes 2. Concorda comigo? Eu estou mudando o número que está para fora do parênteses da minha multiplicação. Professor, por que você está fazendo isso? Porque agora, pessoal, olha o que a gente tem. Eu tenho 2R aqui, 2R aqui. Eu tenho R1 mais R2 vezes 2 aqui, R1 mais R2 vezes 2 aqui. Então, são caras que são iguais na primeira e na segunda equação. Então, eu fiz isso, pessoal, para eu conseguir resolver o meu sistema subtraindo a primeira da segunda equação. Do mesmo jeito que a gente tinha feito no outro sistema. Então, olha aqui. Ó. Subtraindo 1 de 2. Então, de novo, olha o que vai acontecer, pessoal. Antes do igual, eu vou subtrair. 2R menos 2R dá 0. Igual. 30 menos 60, eu estou indo na ordem, tudo bem? Esse 30 com esse 60. 30 menos 60 dá menos 30. ε2 menos 2ε2 vai virar mais. ε2 mais 2ε2, 3ε2. Eu estou subtraindo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Tá bom? Aí, olha só. Menos R1 mais R2 vezes 2. Menos R1 mais R2 vezes 2. Pessoal, esses dois caras são iguais, né? Se você subtrai dois números iguais, vai dar 0. Vai dar 0. Então, você percebe que eu consegui cancelar todos aqueles caras para calcular o meu ε2. Vou isolar. O menos 30 passa para lá positivo, vale 30. Isso é igual a 3ε2. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 30 dividido por 3, 10 volts. Tá aí. Esse é o valor da segunda força eletromotriz, 30 volts. E a gente, pessoal, sabia que tinha que ser um número menor do que 30 volts. Se você faz a conta e chega num valor maior do que 30, vai estar errado. Por quê? Porque o exercício menciona uma informação que parece que é inocente, mas não é. Porque ele fala que mesmo invertendo a polaridade do gerador, a corrente mantém o mesmo sentido. Ou seja, vai ter um cara no horário, vai ter um cara no anti-horário, o horário vai continuar ganhando. Ou seja, o valor do horário, que era o 30, tem que ser maior que o valor que vai estar jogando no anti-horário.
por causa dessa informação que a corrente mantém o mesmo sentido. Se a corrente invertesse o sentido, aí a gente descobriria, de alguma forma, o ε2 maior que o ε1, tá? Então, assim, pessoal, não é um exercício muito simples, mas percebe que a origem dele permanece na análise que a gente fez do exercício anterior. A ligação entre gerador e circuito é o U. Utilizo o U e percebe que tanto o primeiro exercício quanto esse colocam duas situações. Toda vez que você for relacionar uma situação com outra, ele varia alguma coisa de um passo para o outro, pode ter certeza que você vai cair num sisteminha. E daí você consegue relacionar matematicamente estas duas situações. Fiz o URI para a primeira situação. Sempre no URI você utiliza a resistência externa ao gerador, multipliquei pela corrente. Joguei na formulinha do gerador. Tomei cuidado com a FEM, porque eu tenho dois geradores. Como eles estão se ajudando, somo as eletromotrizes e as resistências internas eu sempre somo em série. Cheguei na primeira equação aqui em amarelinho. Segunda equação, fiz de novo meu URI, utilizei o novo valor de corrente, substituí no meu gerador. Tomei cuidado que na segunda situação, a segunda bateria inverteu. Então a força eletromotriz dela ficou negativa, ela está atrapalhando. As resistências continuei somando, multipliquei pela nova corrente. E aí, pessoal, vem a questão do enxergar. Como resolver um sistema desse? Como isolar o ε2, que é a pergunta do exercício? Eu, enxergando aqui os números, vi da forma mais rápida, multiplicar a equação por 2. De tal forma que eu consegui subtrair, cancelei todos os caras, cancelei a resistência externa, cancelei as internas e só sobrou o ε2, chegando no valor de 10 volts. Tudo bem? Então, mesmo sendo um exercício com algum passo a passo matemático um pouquinho mais complicado, a física do exercício se mantém a mesma. Relação entre circuito e gerador é o U, tomando cuidado para utilizar a equação apropriada. Nesse caso, tinha associação de gerador para somar ou para subtrair a FEM, e aí cair num sisteminha para resolver. Bom exercício, hein? Show de bola. Vamos rapidinho aqui que o tempo já está acabando. Se eu não conseguir, porque eu vi que tem 1, 2, 3 exercícios a mais que perguntaram. 2 pessoas, a Nicole e a Ellen, perguntaram do mesmo exercício. É bem provável que eu não consiga resolver todos. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. A Nicole e a Ellen, que perguntaram do exercício 17 da apostila, este exercício, pessoal, eu resolvi com o pessoal do Portão. E tá lá no meu canal a aula gravada. Se você olhar, a aula foi ontem, foi ontem? Não, foi terça-feira. Terça-feira essa aula tá gravada lá no meu canal. Você procurar aula terceiro ensino médio CAP, esse exercício está resolvido, tá? Procurem lá esse vídeo, ele tá o passo a passo, você já consegue acompanhar. Eu vou tentar resolver os outros aqui, que o Matheus perguntou, e a Thaís. Se eu não conseguir resolver a tempo aqui, pessoal, me mandem um e-mail, tá? Vocês dois que perguntaram, que eu respondo para vocês no particular sem nenhum problema, tá bom? É bem provável que não dê tempo, mas já fica então aí o pedido para vocês me encaminharem o exercício por e-mail, tá? O Matheus, no exercício, perguntou do exercício 10. É o 10 dessa lista do projeto Medicina mesmo? Matheus, confere aí para mim. Ok, deixa eu abrir aqui então. Vamos lá, rapidinho. O 10. Pessoal, vou resolver por aqui rapidinho, que esse aqui tem menos conta, tá? Deixa eu só dar um zoom nele aqui. Vocês estão vendo a lista, pessoal? Tá dando para ver aí? Todo mundo? Dá um toque aí para mim, por favor. Todo mundo tá vendo a lista, pessoal? Não? Para mim ainda tá no PowerPoint. Tá, então deixa eu interromper. Para mim também tá no PowerPoint. Tá, eu vou interromper e vou começar um outro compartilhamento. Pronto. Acho que agora foi, né? Tá aqui o exercício 10 da nossa amiga Fulvestre, ó. 6 pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica E-rão na forma esquematizada na figura. Nessas condições, ele quer saber qual é a corrente elétrica medida pelo amperímetro. Vamos lá, pessoal. É um exercício de associação de geradores. Aqui a gente tem uma associação mista, porque a gente tem caras em série com também caras em paralelo. Então vamos relembrar. Cada pilha tem V, ok? Quando você tem associação mista, pessoal, primeiro resolve o fio individual para depois você fazer o total,
Então vamos resolver o primeiro em série. Se cada pilha tem V e elas estão conectadas em série, na associação de geradores em série você soma as eletromotrizes. Então V com V, 2V, V com V, 2V, V com V, 2V. Cada fio tem uma pilha nova com DDP, com força eletromotriz, melhor dizendo, 2V. Ok? Só que agora eu tenho 3 fios, cada um com 2V. Para gerador, pessoal, é diferente para resistência, hein? Para gerador em série, você vai pegar o valor de um deles só. Não vai dividir pela quantidade, hein? O que divide pela quantidade é resistência resistência em paralelo. Você pega o valor de uma, divide pela quantidade, que a gente estudou no bimestre passado. Gerador em paralelo, você pega o valor de um só. Então, você tem 3 geradores 2V em paralelo, no fim vai dar 2V. É o valor de um só. Então, você tem 2V como sendo a sua nova força eletromotriz geral. Isso vai ser igual a resistência R, que é a desse aparelho que está aqui, vezes a corrente I que está saindo do amperímetro. Ok? Pensou aqui na equação? Dure 2V, que é a nova pilha, é igual